Ok, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário eu estou chegando aí até você, mas estamos chegando mais uma aula aí, né, de geografia. Agradeço a você aí pela participação, pela dedicação, pelo esforço. Eu sei que não é fácil, de repente tá todo mundo trabalhando diferente, eu trabalhando assim, vocês trabalhando também em casa, usando celular, um tablet, um computador. É isso, gente. Até próximo ano, e infelizmente, essa é a nossa realidade. Enquanto não sair a vacina, enquanto nós não tivermos segurança na escola, nós vamos ter que continuar assim. Não é isso? Gente, vamos lá. Vamos falar aí de direitos dos povos indígenas na América. Ok? Opa, desculpa. Desculpa aí, gente. Uma irritação no nariz aqui. Vamos lá. Deixa eu desligar bem aqui a lâmpada, a minha iluminação, porque, né, muito forte. E agora você não vou precisar. Vamos lá. Direito dos povos indígenas na América, né? O contato dos povos indígenas americanos com os europeus causou ao longo dos séculos, olha aí, teve consequência esse contato dos povos indígenas, né? Quando os europeus aqui chegaram, né? Tiveram um contato com os povos indígenas, né? Um contato físico, um contato verbal, né? E esse contato de primeiro grau, podemos dizer assim, teve consequências, né? Entre eles está aqui, ó, o autor destacou aqui o extermínio das populações, né? E esse extermínio a gente pode dividir em dois tipos, né? Teve o extermínio intencional, onde o colonizador, o europeu, realmente queria matar esses esses povos nativos americanos, eles chegaram e queriam mesmo matá-los para ficar ou com as riquezas ou para tomar as terras. E até bem pouco tempo, na verdade até hoje ocorre, né? Esse extermínio mesmo, é, esse extermínio por parte dessas populações. E tem o outro extermínio, que foi aquele que não existia uma pretensão, uma intenção, não intencional. Por quê? Porque o europeu, gente, ele há mais de 1000 anos, né, há milhares de anos, ele conviveu com doenças que aqui nas Américas não tinha. A rubéola, o sarampo, né, a peste negra, né, e essas doenças não existiam na América. Existiam doenças na América? Sim, existiam doenças tropicais, mas o índio, ele tinha o remédio natural para conviver com essas doenças e se curar. Mas essas novas doenças que chegaram, as doenças do europeu, não tinha como o índio se proteger. E aí, não intencionalmente, quando o europeu aqui chegou, ele também matou, exterminou as populações, porque ele trouxe essas doenças, ok? E então, você já viu aqui, né? Vamos dividir em duas aqui. Uma intencional e uma não intencional, ok? Vou botar aqui em cima para ver melhor. Uma intencional e uma não intencional, ok? A gente pode dividir nessas duas aqui esse extermínio. Isso aqui não está dizendo no livro, viu, gente? Eu estou falando para vocês dentro do conhecimento que, graças a Deus, eu tenho. Vamos lá. Atualmente, os povos indígenas enfrentam vários problemas, como? Quais são esses problemas, né? A invasão de suas terras, né? Isso e agora até referendado pelo Estado brasileiro, né? Infelizmente, o presidente, ele, em algumas das suas declarações infelizes, que são várias, ele praticamente abre, né, a possibilidade para garimpeiros e produtores rurais e madeireiros de invadir, né, reservas, quando, por exemplo, ele enfraquece o IBAMA e a FUNAI, que foram enfraquecidas nesse governo.
Então, ele dá a possibilidade realmente para a invasão das terras dos indígenas, né? Para produtores rurais, né? Madeireiros e garimpeiros. Mesmo aquelas legalmente demarcadas. Então, tem terra indígena que é demarcada, que é oficializada, e tem terra indígena que todo mundo sabe que é terra indígena, mas não existe o respeito, né? As más condições de vida em reservas ou cidades, né? Isso aqui, inclusive, eu estava dando aula no 6º ano, ou foi no 7º, não lembro, não, 7º, falando sobre o direito, né, das populações negras, né, a discriminação, o racismo, né? E eu falei, não querendo desmerecer a luta dos negros, que é justíssima, eu falei sobre a situação dos indígenas, que na minha opinião, no Brasil é pior do que a dos negros, né? Porque o negro, pelo menos, ele é incluso, né, na sociedade urbana, né, com alguma oportunidade, mesmo que menor. E o índio nem isso, né? Ele fica na reserva, preso na reserva, e quando vem para a cidade, vem para sem nenhum tipo de condição, né, de ser integrado, né, de participar realmente da sociedade, né? Então, mais condições de vida nas reservas, né? Essa má condição de vida, né, em reservas, isso aqui é comprovado, né, gente? Qualquer um que já visitou uma reserva indígena, uma aldeia, vê como é que é a escola, vê como é que é o posto de saúde do índio, né? É um negócio assim, gente, é um atendimento, Deus o livre. Não digo nem tanto pelos profissionais, eu digo pela estrutura, né? São postos de saúde capengas, né? Escolas capengas, né? Porque a questão do índio, a educação do índio é especial. Por quê? Porque ele tem que aprender ele tem que ser alfabetizado na língua deles, na língua natural deles, que a maioria deles tem, e no português, não é isso? Então é mais complexo. Então, os professores, a estrutura deveria ser muito melhor equipada, né? Ou cidades, a discriminação, né? Aí você pensa, o índio não é discriminado? É sim. Inclusive, falei para os meninos também do 7º ano que eu já vi várias pessoas dizendo que o índio é preguiçoso, né? Ah, o índio é preguiçoso, não gosta de trabalhar, não. O negócio do índio é ficar lá na mata, né? Eu também, até certo ponto da minha vida, eu tinha essa concepção, né? Quando eu não estudava, quando eu não estudei, não conhecia a realidade, eu também pensava assim, porque eu ouvia pessoas ignorantes, vamos usar esse termo, falando esse tipo de asneira, né? O índio não é preguiçoso, gente. Ele vive na selva, a cultura dele é diferente. Ele viveu na selva, ele coleta, ele caça, ele pesca, né? Ele não é obrigado a querer, obrigado a cumprir 8 horas de trabalho igual nós, né? Ou ter a nossa rotina. Nós somos uma cultura diferente da dele. E a gente tem que compreender e apoiar, não é isso? O preconceito, a discriminação, o preconceito, né? O que é preconceito, gente? É quando você tem um conceito anterior ao real. É um preconceito, quando você tem um conceito anterior. E normalmente os preconceitos são errados, porque você tem que ter um pós-conceito, né? Você analisa, conhece, depois, aí você forma seu conceito. Todo preconceito é errado, porque a pessoa mostra que não conhece. Você está discriminando sobre algo que você não conhece. E o desrespeito vocês já entendem bastante, né? O desrespeito às manifestações culturais, como, por exemplo, a religião, né? Eu sou cristão, né? Todos sabem, eu faço parte eu sou membro, né, de uma denominação religiosa, mas eu não sou a favor do trabalho missionário em determinadas aldeias, né? Eu não sou a favor, porque eu creio que é um choque para os indígenas, os nativos brasileiros ou nativos de qualquer país, conhecerem de repente até
conviver, né, com o trauma de que viveram no pecado durante toda a sua vida, que seus pais, seus avós viveram no pecado e vão para o inferno, né? Isso é complicado, gente. Não é qualquer cabeça que suporta isso, né? Então você imagina um indígena, de repente, ele receber essa mensagem, né, de que ele e que seus antepassados viveram no pecado e vão tudo para o inferno. É um negócio complicado, né? Eu creio num Jesus, num Cristo, mas diferente do que a maioria dos cristãos creem e pregam, né? Por isso que eu não concordo. Sinceramente, eu não concordo com algumas ações missionárias, principalmente dentro de aldeias. Ok? O povo Guarani Mbiá ocupa uma área que foi reconhecida em 1987, né? Com a menor terra indígena demarcada da América Latina. 30 anos depois, uma das comunidades indígenas que habitavam o local teve seu direito à terra anulado pela justiça. Olha só, os caras desde 1997, 1987 viviam numa terra, de repente a justiça anula, né? Anula o direito deles naquela terra. Já pensou? E aí, vão para onde? Né? Vão fazer o que da vida? O que demonstra o descaso do governo com os direitos desses povos. Na fotografia, a ocupação tradicional de indígena no bairro Jaraguá, em São Paulo. Né? É triste, né, gente? Mas vamos seguindo aqui. A luta pelos direitos dos povos indígenas, olha, já estamos com mais de 10 minutos aí, tá bom, né, a aula. A luta pelo direito dos povos indígenas é contra a discriminação e contra a discriminação é defendida há muitos anos por diversas organizações e representantes dessa população. Essa longa luta foi finalmente reconhecida pela ONU em 2007 com a aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Olha, ó, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, né? Tá vendo aí? Declarando o direito dessas populações, né? Muito bom. Isso é um reconhecimento, né, das Nações Unidas a esses povos, né? Corretíssimo. Infelizmente não é cumprido, né? Aqui na foto tem um representante do povo indígena Cree, né, do Canadá, em reunião de lideranças indígenas na sede da ONU. Legal. E aqui está o livro, né, com a declaração. Ok, olha aqui alguns dos artigos, né, da Declaração dos Povos Indígenas. Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras, ó. Não serão, né? Ou seja, é um direito mundial de todos os povos indígenas a permanecerem aonde? Em suas terras ou territórios. Nenhum traslado se realizará sem o consentimento livre. O que é o traslado, gente? É você pegar o cidadão, botar aí nos ônibus e dizer, não, vocês vão para outra terra. Então, se a população não concordar, a outra terra pode ter rios de refrigerante, né, e cachoeiras de mel, mas não pode tirar. Isso é um direito internacional, né, reconhecido. Prévio e informado dos povos indígenas interessados, e sem um acordo prévio sobre a indenização justa e equitativa, e sempre que possível com opção de regresso, né? Ou seja, eles têm que ser indenizados e têm que ter o direito de regressar. Ah, eu não gostei dos rios de mel, dos rios de refrigerante e das cachoeiras de mel. Quero voltar. Abusei, tá doce demais. Vamos lá, artigo 2º. Os povos indígenas têm direito, sem qualquer discriminação, à melhora de suas condições, o quê? Econômicas e sociais, né? Ou seja, se existe uma política, né? Um projeto, né? Que faz com que o índio, o nativo, ele possa, né? Se desenvolver economicamente. Vamos dizer que na tribo indígena, lá próximo, tem uma grande reserva, né, de pés de açaí, né? E, de repente, o governo quer montar uma fábrica para esses indígenas, né? Para eles beneficiarem o açaí, vender ele já empacotado,
tirar o palmito, né? Então, é um direito deles, né, que seja feito isso, para que eles se desenvolvam economicamente, e invistam na aldeia deles, né? Bota lá energia solar, né? Paga faculdade para os filhos deles retornarem com conhecimento, né? Então, tudo isso é direito deles. Especialmente nas áreas de educação, coisa que é muito ferida no Brasil. As escolas indígenas no Brasil são todas, na grande maioria, como eu já disse, capengas, né? Emprego, né? O índio pode, sim, se ele quiser trabalhar, ter o direito de trabalhar, né? Capacitação. Capacitação é o quê? É oferecer cursos para que esses indígenas trabalhem, né? Na exploração do açaí, né? Etc, né? Reconversão profissional, habitação, né? Ou seja, casas, né? Ou no estilo deles, ou no nosso estilo, né? Saneamento, sim, grandes aldeias têm que ter saneamento também, né? Porque a falta de saneamento causa doenças, como cólera. Saúde, né? Eu também já falei, a questão da saúde indígena no Brasil é precária, né? São postos de saúde capengas, né? E seguridade social. O que é seguridade social, gente? É que o indígena também tenha direito a uma aposentadoria, para quando ele ficar velho, se ele está integrado à sociedade, ele tenha direito à aposentadoria, para não passar velhice passando fome, né? Ele tem o recurso dele, né? Artigo 26. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam, ou seja, as terras e territórios têm recursos. Que recursos são esses? Por exemplo, o ouro, o diamante, né, o petróleo, o gás natural, tudo que está dentro das terras e territórios indígenas é de direito dos indígenas, ok? Explorar, eles podem? Podem até explorar, mas dentro da preservação do meio ambiente, né? Dentro de regras, né? E o que acontece? Sem uma participação tão grande e dominativa de brancos, ou seja, quem tem que gerir a coisa são eles. Recursos que possuem ou ocupam tradicionalmente, tenham de outra forma utilizado ou adquirido. Os povos indígenas têm o direito de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as terras, né? Ou seja, eles têm o direito de plantar e colher nessas terras, né? Sim, isso aqui é reconhecido pela ONU, né? Desenvolver é o quê? Por exemplo, se a terra pode ser plantada sem destruir o ecossistema daquela região, sim, eles podem desenvolver. Que em razão da propriedade tradicional ou de outra forma tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles que de outra forma têm adquirido. Vamos para os próximos aqui, né? Cartografia social dos povos indígenas. O que é uma cartografia social, professor Xerxes? Professor Xerxes. O que é uma cartografia social? Nós vamos explicar aqui. Primeiro, só para relembrar, né? O que é a cartografia, que a gente, normalmente na geografia, não é a questão dos mapas, a fabricação, o desenvolvimento de mapas. Então, um mapa social, um mapa sobre a vida das pessoas. Vamos ver aqui dos indígenas, né? A forma que a cartografia escolhe para representar um fenômeno em um mapa pode influenciar na compreensão dos leitores, chamando sua atenção para determinados aspectos, né, em vez de outros, né? Então, a forma como a gente mapeia um povo vai chamar a atenção, mas se a gente der destaque para um ou outros características, né? Todos nós podemos elaborar mapas para nos localizar no espaço ou indicar um caminho a seguir. A elaboração de mapas também pode nos ajudar a conhecer melhor o lugar onde vivemos, né? Os mapas, gente, eles não são simplesmente para representar um espaço. Eles representam também sentimentos, né? Impressões nossas. Muitas vezes um mapa que eu desenho, por exemplo, se eu desenho um mapa da minha casa até o Corte Silva, eu posso destacar pontos que eu gosto mais. Eu gosto daquela sorveteria, aí eu vou dar o destaque para a sorveteria.
Eu, no caminho eu gosto daquela igreja. Aí eu dou destaque para aquela igreja. E posso esquecer outros, né? Às vezes tem lá no caminho, tem uma loja que eu não gosto, eu ignoro ela, ok? Mesmo que ela seja uma referência importante, né? Ao identificarmos, por exemplo, a presença de serviços diversos, área de lazer e também problemas que prejudicam as pessoas no dia a dia, em comunidades rurais, a produção de mapas também pode ajudar a identificar formas de usar o solo para melhor atender às necessidades da população local, né? É o que eu estou dizendo aqui, né? O ramo da cartografia, que envolve estudo e elaboração de mapas por qualquer pessoa ou comunidade, recebe o nome de cartografia social. Então, essa cartografia social é o mapa, né, a representação do espaço quando ela é feita pelas pessoas daquela comunidade, né? E destacando, como eu disse anteriormente, pontos daquela comunidade acha importante e não quem está fora, ok? Recebe nome cartão e tem como principal característica o uso de conhecimentos, né? Conhecimentos e das experiências vividas no cotidiano, ou seja, no dia a dia, todo dia, né? O conhecimento nosso cotidiano, como foi o exemplo da sorveteria que eu gosto no caminho para a escola, né? Por quê? Porque provavelmente eu frequento aquela sorveteria, eu gosto do sorvete de lá, né? Etc. Gerando mapas mais significativos com auxílio de profissionais. O processo de produção envolve tanto os mapas esquemáticos feitos à mão, como o croquis abaixo, quanto mapas digitais. A gente vai mostrar agora um croquis, né, feito à mão, e depois um mapa digital. Olha aqui. Aqui, a representação feita por indígenas Icapeng, com detalhes na área onde mora. Olha aqui, eles fizeram aqui, né? Eles mostraram aqui o mapa, fizeram um croquis, mostraram aqui os riachos, né? Mostraram o rio, né, grande aqui, né? Um outro rio que passa aqui próximo à aldeia. Eles botaram aqui as canoas, né? Eles não esqueceram as canoas, tanto é que tem canoa aqui também. Por que que tem muito canoa aqui? Porque isso é importante na vida deles, as canoas, né? Principalmente eles estão morando perto de um rio, né? Eles também, você observa aqui, ó, um campo de futebol, né? Por que que eles colocaram o campo de futebol? Porque o campo de futebol é importante no dia a dia, deve ser o esporte predileto deles. Eles devem praticar esporte sempre. Então, é por isso que eles colocaram esse campo de futebol em destaque, da mesma forma que eles colocaram aqui, ó, eles colocaram aqui alguns prédios, né? Os prédios e aqui as ocas onde eles moram, etc. Tudo representando, né? E o sol aqui, né? O sol é importante não é só para eles, não, é para todos nós. Vamos lá. A cartografia social tem sido usada, gente, já há 23 minutos, daqui a pouco acaba, viu? A cartografia social também tem sido usada por comunidades tradicionais do mundo inteiro para a defesa e manutenção de seus direitos, reconhecimento dos modos de vida, né? É o que eu estou dizendo. O modo de vida deles. O esporte faz parte do nosso modo de vida? Sim. Futebol, sim. A canoa, sim, principalmente para eles que usam a canoa, né? Para pescar, né? Às vezes para transporte, né? No Brasil, esse movimento ganhou força na década de 90, 1990. O projeto Nova Cartografia da Amazônia, que visava mapear a grande área na qual estava sendo implantado um projeto de exploração de minério que desconsiderava os usos tradicionais da terra no espaço demarcado. Desde essa época, esse projeto cresceu e, apesar de estar concentrado na Amazônia Legal, onde comunidades indígenas são ameaçadas pelo avanço do agronegócio e de empreendimentos no setor energético, atualmente há iniciativas de mapeamento social em toda a região brasileira. Então, isso já vem acontecendo, né, no mundo, várias comunidades do mundo. No Brasil, começou na Amazônia Legal, aqui na região amazônica, do Maranhão até o Amazonas, né, que é a Amazônia Legal. E agora já existe no Brasil inteiro. Para quê? Para fazer isso aqui, ó. Para reconhecer, né?
reconhecer a identidade desses povos através da forma como eles observam o seu lugar de origem, o lugar onde vivem, né? Na cartografia social, tecnologia de informação geográfica como GPS, software de mapeamento de informação são utilizados de forma que os mapas fiquem mais precisos. Então, os mapas têm GPS, têm precisão, têm latitude, têm longitude, mas sempre destacando o que é mais importante para aqueles povos, né? Se para eles é importante uma montanha, determinada chapada, lá vai ter um destaque especial para essa área, ok? Ok, gente? Tá aí. Te conclui mais uma aula. Deixa eu ligar aqui para poder a gente conversar, né? Opa, ok. Tava ligando a iluminação aqui, gente. Beleza? Deixa eu baixar aqui. Pá. Então, gente, mais uma aula. Agradeço aí a audiência de vocês, a participação de vocês. Galerinha do 8 anos já, do 8º ano, né? Já é todo mundo aí praticamente adolescente, né? Gosta de festa, gosta de sair, gosta de estar com os amigos. Mas eu queria mais uma vez reforçar, gente, nós estamos em uma pandemia. Eu estou trabalhando aqui nesse computador, nesse celular, não é à toa. É porque eu preciso me preservar, preservar minha família. E vocês também precisam. E preservar vocês também, né? Para que eu não pegue essa doença, para que vocês não peguem essa doença. Os números diminuíram, graças a Deus, mas não acabaram. Então, qualquer um de nós, do seu avô, da minha avó, até um de vocês, pode adoecer dessa doença e pode morrer sim, ok? Todos os dias eu recebo relato de gente no Maranhão que morreu. Então, não é brincadeira, não brinquem, bora levar a coisa a sério, vamos respeitar a pandemia até para acabar isso aí, próximo ano, quando a vacina chegar, ou da China, ou da Cochichina, ou da Alemanha, ou da Caixa Prego, não interessa, pode vir de onde vir. Essa vacina vier, nós vamos tomar e vamos nos proteger. Ok, gente? Grande abraço, bons estudos, se dediquem. Até a próxima.